Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano vamos estudar arte aqui na Unidade Escolar Municipal Adualdo Gomes. Onde eu vou encontrar esse material? Existem duas formas. A primeira é a versão física, que vocês encontram na escola, com o pessoal da secretaria ou outros funcionários que lá estejam. A segunda opção ocorre toda semana, quando os professores colocam e disponibilizam essas atividades nos grupos de WhatsApp que foram criados com o auxílio da secretaria e com a boa vontade dos pais e alunos que entregaram os seus contatos, ou seja, o número de celulares. Tá certo? O que fazer depois que vocês tiverem essas atividades em mãos? Primeiro, vocês vão ler. Segundo, copiar somente as questões. Na sequência, vocês irão responder. Após responder, tirar uma foto das questões e enviar para o professor, para que assim possa ser feita a correção e utilizar também esses grupos e esses canais para poder entrar em contato no privado com o professor de vocês e tirar dúvidas a respeito do texto e das atividades que também serão disponibilizadas. Ok? Entendido até aqui? Espero que sim. A partir de agora eu preciso da força e do esforço de vocês para que possamos concluir essa nossa aula de hoje. Ok? O tema da aula de hoje será a música. E para podermos compreender ela, também iremos trabalhar com outros 3 subtemas: a linguagem da música, a música na pré-história e a função social da música. O texto que vocês receberam, ou fisicamente, ou disponibilizado no grupo de WhatsApp, tem como tema a música. A música, segundo esse texto, é o substantivo feminino que dá nome à arte e técnica de combinar os sons de forma melodiosa e com ritmo, podendo ser transmitida por meio da voz e de instrumentos musicais. Neste parágrafo, vamos trabalhar que a música é uma arte e também é uma técnica. Ela é uma arte porque ela envolve a compreensão de sentimentos, emoções que devem ser transmitidas. E é uma técnica porque ela vai envolver um conjunto de conhecimentos e habilidades que serão aplicadas com o objetivo de fazer os sons trabalharem de forma harmoniosa, produzindo uma melodia em tempo para o deleite e proveito daquele que está ouvindo. E isso pode acontecer através da voz, um instrumento musical, podemos dizer, próprio do ser humano, que já vem com o ser humano, e também instrumentos musicais de outros, como por exemplo, violão, violino. Podemos então compreender que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som, ou seja, é uma das formas que o ser humano encontrou de expressar aquilo que está dentro dele, aquilo que o inquieta, aquilo que por vezes provoca alegria, outras tristeza, outras raiva, em alguns momentos até mesmo revolta, e um dos sentimentos mais belos que o ser humano é capaz de sentir e transmitir, que é o amor. Mas também, através da música, o ser humano é capaz de transmitir a decepção que ele pode ter aí durante a sua vida. Entendido? Vamos em frente. A palavra música tem sua origem no grego antigo. Vem de tekne, que significa técnica, junto a
musique, que pode ser interpretado como musas. Se a gente for pensar bem, então seria a técnica das musas. Nos gregos existiam 7 musas que inspiravam os artistas. Para os gregos, a música tinha um sentido muito mais amplo que o atual. Para os gregos, a música era um presente dado pelos deuses para que os seres humanos pudessem aí expressar os seus sentimentos e, através dessa habilidade, chegar inclusive a se comunicar com os próprios deuses, através da música. A linguagem da música. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras, capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e também pensamentos. Isso vai ocorrer por meio da organização e o relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Sim, na música é tão importante o som quanto também é importante o silêncio. Essa variação que vai ocorrer na música dos momentos de som e silêncio, gerado por a cadência do ritmo, vai provocar e despertar essas sensações, esses sentimentos e também os pensamentos naquele que está ouvindo. Por isso, é uma linguagem. Ela utiliza de elementos para comunicar, para fazer com que o artista dialogue, tenha um diálogo com o espectador, através do quê? Da música que ele compõe e ele apresenta para esse espectador. Em qualquer tipo de espetáculo, a linguagem musical tem um papel insubstituível. Por quê? Olha só, nas representações teatrais, a linguagem musical acompanha os gestos, ela acompanha inclusive a coreografia, ela acompanha por vezes a declamação de algum texto. Com que objetivo? Segundo o nosso texto, isso ocorre para acrescentar algo mais à trama, para tornar o espetáculo mais fascinante e mesmo mais completo. Se vocês pensarem, eu sei que vocês gostam de filmes de terror. Vocês já perceberam que em alguns momentos dos filmes de terror, eles usam alguma música mais pesada, mais densa, tudo para aumentar a expectativa do susto que vocês vão levar depois. E em outros momentos, também em filmes de terror, eles retiram qualquer música que possa ter de fundo, ficando um silêncio. Aquele silêncio também é intencional, tudo para provocar e aumentar o seu estímulo daquela cena, que poderá resultar em um susto ou mesmo de um alívio cômico. Aqui nós temos a imagem de vários momentos em que a música é apresentada ao espectador. Se vocês forem perceber, são 3 imagens. Na primeira imagem, que fica à esquerda de vocês, temos a apresentação de um concerto, onde nós temos vários músicos tocando vários instrumentos musicais, sendo que ao centro vocês vão encontrar o piano. Na figura à direita de vocês, nós temos aí uma ópera. E essa ópera é interessante, porque na verdade é uma ópera baseada nos livros do Harry Potter. E acredito que alguns de vocês já assistiram. Nessa ópera, que foi aclamada na Inglaterra, aclamada, eu quero dizer, foi bastante aplaudida. A música é uma parte integrante de toda a encenação. E na terceira e última imagem, no centro e abaixo das outras, nós temos aí uma roda de samba, uma música
um estilo musical, na verdade, característico da nossa cultura, a cultura brasileira, em que procura geralmente retratar o modo de vida do brasileiro, bem como em algumas vezes também trata sobre as dificuldades de vida e se manifesta como uma forma de provocar a sociedade a pensar e refletir. A música também tem esse objetivo. A música na pré-história. Vamos pensar bem. A música, ela nasceu com a natureza. Por que isso? Vamos considerar que os elementos formais da música, que é o som e o ritmo, o tempo em que esse som é repetido, fazem parte do universo. Então podemos dizer que ouvimos música, ouvimos sons e ritmos por todo o espaço que nós vivemos. Passamos a vida ouvindo isso daí. Esse som e ritmo que fazem parte do universo fazem parte também e particularmente da estrutura humana. O nosso corpo também proporciona sons e nosso corpo também proporciona sons em ritmos. Por exemplo, se você for parar para perceber, quando você corre e o corpo começa a se cansar, sua respiração começa a ficar mais profunda, às vezes até um pouco mais difícil. Isso daí é o som que o seu corpo está produzindo em um ritmo gerado pela cadência do cansaço e pela necessidade do seu corpo de absorver oxigênio e expelir gás carbônico. Mas, naquele momento, o seu corpo está produzindo, sim, um som e um ritmo, juntamente com as passadas. Se vocês perceberem, quanto mais energia vocês têm, mais as passadas de vocês ficam suaves. Quanto menos energia e mais cansado vocês vão ficando, mais as passadas de vocês vão ficando com um barulho, com uma sonoridade, mais grave. O homem pré-histórico descobriu os sons que o cercavam no ambiente. E ele aprendeu a distinguir, ou seja, separar os timbres, ou seja, a intensidade característica da canção das ondas se quebrando na praia, da tempestade se aproximando e das vozes dos vários animais selvagens. O que o texto está querendo dizer para vocês? Que o homem aprendeu a música ouvindo a natureza e ele começou a distinguir, separar cada um desses sons e identificar como eles eram diferentes entre si. Identificar os sons vindos da natureza, vindos do ambiente, do espaço físico deles e observando também os sons que vinham dos seres vivos que estavam ao redor dele, incluindo ele mesmo. E depois disso, o ser humano, ele se encantou. Se encantou com o quê? Com o seu próprio instrumento musical. Se encantou com a sua voz. Um instrumento musical, como eu já havia falado anteriormente, que já vem na própria pessoa, no próprio ser humano. Como fica claro aí na imagem da cantora Rihanna, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Mas a música pré-histórica não se configurou como arte. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Vamos pensar bem. O ser humano nesse período ainda não tinha essa noção de que era arte. Ele não tinha ainda desenvolvido a técnica, ele estava aprendendo. Inclusive, ele estava aprendendo como se comunicar consigo e aprendendo a entender o mundo ao redor dele. Então, a música pré-histórica, nesse momento, teria sido uma expansão impulsiva
e instintiva do movimento sonoro, ou apenas um expressivo meio de comunicação, sempre ligada às palavras, sempre ligada aos ritos e também sempre ligada às danças. Então, a música na pré-história, na verdade, era um instrumento ainda de comunicação, ligado a tudo o que o ser humano fazia naquele período ainda. A comunicação que ele procurava estabelecer com seres que ele acreditava protegerem eles, o que nós podemos dizer que são seres sobrenaturais, tá certo? Não é fantasmas, tá, gente? São espíritos da natureza que eles acreditavam que estavam protegendo eles. E também a dança. A música era um elemento que estava ligado. Palavras, esses ritos, rituais, como por exemplo, dança, que pediam proteção, danças que pediam por colheitas melhores, danças que pediam para que a saúde viesse para os povos de um determinado grupo ou de uma tribo. Então, a dança ainda estava atrelada a esses costumes. Quando eu falo atrelado, quero dizer que estava ligado a esses costumes. E eles não separavam a dança dessas outras práticas. Inclusive, nesse primeiro momento, nós vamos ter aí a dança ainda muito ligada com a religiosidade desses povos na pré-história. Espero que ainda não estejam cansados e que estejam cheios de energia. Ainda temos muito o que aprender. Vamos para a próxima parte da aula. A função social da música. Essa é a última parte da nossa aula de hoje. A música é uma das mais antigas formas de arte da humanidade, como eu falei para vocês no início da aula. Ela está presente nas mais diferentes culturas e nos mais distantes períodos da história da civilização. O texto simplesmente quer dizer que, em toda a história da humanidade, nós vamos encontrar música. Do mesmo jeito? Não. Vamos encontrar músicas diferentes, tá certo? Por exemplo, hoje nós temos vários estilos musicais. Nós temos o rock, nós temos a música clássica e erudita, nós temos a música popular brasileira, nós temos o samba, nós temos o funk, nós temos o rap, temos o hip hop e uma variedade riquíssima de estilos musicais que podemos apreciar. Mas todas as músicas, elas surgiram em determinados períodos da história da humanidade. Por isso, o texto fala que as músicas, elas também representam períodos da história da civilização, períodos da história do ser humano. A música aproxima as pessoas, fazendo-as o quê? Compartilhar suas ideias, compartilhar emoções e compartilhar experiências. Ela pode ligar as pessoas umas às outras em um determinado momento. Um show, por exemplo. As pessoas ouvem e produzem música pelos mais diversos motivos. Para se distrair, para compartilhar uma alegria, para tentar esquecer uma mágoa ou uma tristeza. E então, amantes da arte, espero que estejam entendendo tudo. Opa, maravilha, é isso mesmo. Mas se não, não tem problema. Dúvida também faz parte do crescimento, assim como a curiosidade e a vontade de querer saber mais. Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo direto no privado ou então deixando um comentário aqui embaixo, tá certo? Tentarei responder a todos o mais rapidamente possível. Obrigado desde já pela atenção e pelo esforço de vocês. Continuando. Por sua diversidade de utilização, a música se presta às mais diversas funções. Por exemplo, podemos utilizar a música para celebrar, como
os cantos religiosos que temos nas missas e nos cultos. Podemos utilizar a música também para expressar sentimentos e emoções, como já foi dito, em rituais religiosos. A música também pode acompanhar outras formas de arte, como o teatro e o cinema. A música pode ser utilizada para transmitir conhecimento. A música pode ser utilizada para expressar a cultura, que é o conjunto de hábitos e práticas de um povo. Ela também pode caracterizar um período da história, motivar a força e a coragem na guerra e como forma de comunicação. Ou seja, as funções que a música possui são as mais diversas e as mais ricas que podemos perceber. Por isso, é uma das artes mais antigas e uma das artes também mais belas que nós vamos ter como riqueza da espécie humana. E agora chegou o momento que eu não queria, mas é assim mesmo. Por hoje acabou. Tudo que é bom tem uma hora que acaba. Já estou com saudades, hein? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Quero que vocês mantenham essa dedicação e essa força. Tenho certeza que o momento pelo que passamos logo vai encontrar uma solução e estaremos juntos novamente. Bem, até a próxima aula. Tchau!